Maravilha! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa quarta mentoria ativa. O objetivo aqui é desenvolver a atitude proativa de empreendedores que querem expandir os seus negócios com satisfação. Ou seja, eu gero resultado financeiro, gero impacto, gero prosperidade, mas eu me sinto realizado, eu me sinto bem, eu tenho confiança, eu tenho consistência naquilo que eu estou fazendo. E isso me traz um sentimento de autorrealização, de que eu estou vivendo uma vida que eu queria, com significado, com sentido. E essa mentoria de hoje, a gente vai falar muito sobre isso. O tema da mentoria eu vou trazer daqui a pouco é entender como a gente alinha propósito pessoal com propósito de negócio. E essa construção talvez seja um elemento que eu mais trabalho com os meus clientes quando eles estão insatisfeitos com o negócio deles. Muitas pessoas acabam pensando em desistir ou tentando outras opções de negócio porque de alguma maneira não se conectam com aquilo que elas estão fazendo. Mas elas não se conectam não porque aquilo não é para elas, ou porque elas não gostam de fazer, muito pelo contrário, elas gostaram, mas é que elas não têm clareza do que é que está incomodando elas, e elas atribuem isso ao trabalho, atribuem isso à carreira. Então, sabe quando você está incomodado com alguma coisa, você não sabe o que é, começa a tomar um remédio, achando que vai resolver e não resolve? Pois é. Então, quando a gente não faz um diagnóstico assertivo da nossa insatisfação, do nosso incômodo, a gente acaba arrumando o culpado ou entendendo que aquele motivo de frustração vem da fonte errada. Recentemente eu conversei com várias pessoas, vários empreendedores fazendo mentoria diagnóstica para trazer essa clareza. E eu quero trazer aqui um elemento que pode ajudar esses empreendedores que querem entender realmente como alinhar a sua perspectiva interna com o seu trabalho e ter aí um match, né? Uma combinação do que traz satisfação do vigor de vida, pô, me sinto feliz, motivado, tenho um motivo para a ação, e isso me gera resultado financeiro, me gera lazer, me gera status, me gera credibilidade, me gera impacto positivo social. Então, essas coisas, sim, elas podem caminhar juntos. Não é porque eu tenho sorte no amor que eu vou ter fracasso em negócios, ou só porque eu vou ganhar muito dinheiro, eu tenho que viver irritado, estressado. Não. A gente precisa desmistificar, mudar essa crença que limita a nossa capacidade de autorrealização. Esse é o primeiro ponto. Acreditar não é suficiente, mas é pré-requisito da realização de qualquer coisa. Então, se a gente, como empreendedor, entende que para eu ser bem-sucedido, para eu prosperar, para eu ter bastante dinheiro, comprar, viajar, fazer as coisas que eu quero, eu tenho que morrer de trabalhar, eu tenho que viver estressado, trabalhar domingo a domingo, aí eu vou construir essa realidade para mim, como muitos empreendedores fazem isso. Mas não é necessariamente porque para fulano foi desse jeito que tem que ser desse jeito. Esse é um grande ponto. Porque existem pessoas que prosperam com um sentimento de realização, com um sentimento de prosperidade. Então, qual é o caminho mais fácil? É eu tentar seguir um modelo que funcionou para Beltrano, não vai funcionar para mim, só porque ele teve de fato o resultado esperado que eu almejo financeiro de alguma maneira? Ou é aquele que eu vou ter que trilhar, construir a minha trajetória, construir o que é relevante para mim depois que eu mergulho intimamente na minha existência, que eu mergulho intimamente na minha compreensão de mim. Muito bom dia, Newton, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na introdução, tá, meu amigo? Então, nessa construção, é isso que a gente vai conversar aqui hoje para trazer elementos práticos que funciona para quem já passou por processo de coach comigo. Eu vou trazer em primeira mão para vocês, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela, porque a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje. Uma horinha para a gente ir para o próximo nível. Já estamos na nossa quarta mentoria. Cada mentoria ela é independente, mas os conteúdos sempre têm o objetivo de levar uma atitude proativa para o empreendedor, para ele assumir as rédeas das decisões dele, das ações dele e que ele consiga ter controle sobre os objetivos, ou seja, que ele se sinta vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, vivendo uma vida de sentido e significado que leva ele para onde ele quer e não que ele é levado para onde leva. Então, quantas pessoas vivem uma vida passiva e não proativa? E aqui é a grande diferença que a gente tem um objetivo de desenvolver. Sempre aliando esses três ladrões de aprendizados, você já vai ouvir, eu vou repetir alguns pontos aqui, talvez numa perspectiva diferente, e isso pode trazer uma absorção diferente para você. Então, elimina o já vi,
tem que eliminar esse sabotador, porque a gente precisa de múltiplos impactos. A gente não aprende inglês, não aumenta o nosso vocabulário, né, Newton? Com um contato. Tem que ser, ter múltiplos contatos com a língua para eu poder absorver aquela língua nova, aprender aquele vocabulário. Então a gente precisa reforçar sempre a mesma coisa. Isso foi até um depoimento do Luiz, que teve aqui na nossa terceira mentoria proativa. Cara, é bom revisar essas coisas que o Thiago fala, porque às vezes a gente acaba esquecendo, então aproveita esse momento. O já sei, acreditar que já é expert no que eu vou trazer aqui, ou então em alguma área que você está conversando com alguém, elimina isso. Sempre tem 1 milímetro que vai fazer diferença no teu dia a dia, oportunidades de aprender com todo mundo o tempo todo. E o não funciona para mim é não aplicar. Eu vou trazer uma ferramenta para vocês aqui hoje, que é um passo a passo simples quando a gente entende como é que funciona, mas exige uma dedicação. Dedicação de parar, refletir, pensar, construir, refinar. Então, eu sempre falo, isso aqui é o treino, o jogo é o dia a dia. E para que você consiga jogar bem, você tem que treinar bem. Então, na hora que eu te trago uma ferramenta, um recurso, uma metodologia, aplica, testa, experimenta. Aí depois você me diz se não valeu a pena. Mas experimenta, coloque em prática, é assim que a gente de fato gera evolução e aprendizado. Perfeito? Nosso objetivo de hoje é como alinhar o propósito e estratégia para crescer com o negócio de forma consistente. Conversei já com vários empreendedores, eu gosto de trazer isso aqui, e uma coisa que eu consegui validar nos últimos 5 anos, desenvolvendo empreendedores de uma forma bem ampla, dos mais diversos segmentos, é se a pessoa, primeiro ponto, ela não está full dedicada àquele negócio ali, provavelmente tem algum padrão limitante, alguma crença que impede que essa pessoa performe o que ela deveria. Então, para eu estar full em alguma coisa, eu preciso acreditar, né? No livro Lean Startup, do Eric Ries, que é uma bíblia do mundo de startup, ele fala sobre o conceito de salto de fé. O que é o salto de fé? Todo empreendedor, ele tem primeiro uma crença de que aquilo vai dar certo e depois ele ousa, né? Então ele compra a ideia, ele assume o risco, ele se coloca na água antes mesmo de ter a estrutura para fazer. E esse salto de fé, ele é um pré-requisito para que a gente consiga realizar as coisas. Então, é, quando é que o empreendedor tem um salto de fé mais alinhado? Quando eu tenho um alinhamento interno com quem eu sou, com o meu propósito. Quando o meu salto de fé, ou seja, eu acredito que paleta mexicana vai dar certo, porque para Beltrano deu certo, o meu salto de fé ele é muito superficial, ele é muito raso. Agora, quando eu entendo que coach faz parte do meu estilo de ser, é um explorar das minhas aptidões, dos meus talentos naturais, o meu salto de fé me dá mais consistência para passar pelos primeiros anos de preconceito com coach, dos primeiros anos de conseguir credibilidade no mercado, de enfrentar momentos de incerteza, da oscilação da receita. Então, o salto de fé, a intensidade, a qualidade do salto de fé está diretamente alinhada com a conexão que o negócio tem com esse empreendedor. Então, trazer o exemplo do Newton aqui, ele foi professor durante muitos anos, tem doutorado, então faz muito sentido ele ter uma escola, né? Muito, muito sentido, está muito alinhado com o que ele faz normalmente, gosta de dar aula, gosta de ver as pessoas evoluindo. Então, esse salto de fé, de colocar uma franquia, de vestir pesado, de colocar, está totalmente alinhado com o que ele acredita, com o que ele é, com as aptidões naturais dele. Apesar dele ser demandado em outros recursos, como comercial, gestão, mas isso está alinhado com o propósito. Então, entenda, não é, eu quero trabalhar com o que eu amo fazer, eu adoro viajar, não, entenda, não, a gente não está nesse nível, a gente está no entendimento mais profundo do indivíduo, falando de competências, de traços comportamentais, de crenças, de princípios, de valores, e essa construção aqui eu vou te dar uma estrutura para que, se você ainda não entende a sua missão, se você ainda não construiu de uma forma a trazer clareza, para ser uma taxação, um título, uma coisa que você vai ficar repetindo, mas para que você internalize de uma forma mais própria, tome posse de qual é o seu sentido, qual é a sua missão, alinhado de dentro para fora com o que faz sentido para você, a gente vai construir juntos aqui, beleza? Então esse é o nosso objetivo, alinhar aqui propósito com crescimento do negócio de forma consistente. Meu currículo, vou passar bem rapidinho, porque eu sempre falo dele. O grande ponto aqui é a experiência dos últimos 14 anos empreendendo, que está meio desatualizado, depois eu vou pedir para o design atualizar. Um grande ponto é o que eu vou trazer aqui. Eu já apliquei
com diversos empreendedores nos últimos 5 anos, atuando diretamente como coach de empreendedores, tá? Importância. Sempre autoconhecimento vai gerar autodesenvolvimento para gerar autoaceitação e autoestima. O que a gente vai fazer aqui hoje é rodar um pouco essa construção de uma forma completa. Se eu aprofundo no meu autoconhecimento de forma prática, as pessoas confundem maturidade com envelhecimento, né? Eu posso envelhecer e não amadurecer. Tem muito jovem muito mais maduro do que vários senhores e senhoras por aí. A questão da maturidade, essa compreensão, é, esse aprofundamento no ser, no indivíduo. E aí isso adquire uma sabedoria, trazendo uma compreensão mais simples. Essa sabedoria, ela permite que eu entenda o que faz sentido, o que não faz sentido, o que convém, o que não convém, o que é apropriado, o que não é apropriado. E essas distinções, elas conseguem trazer uma tranquilidade, uma autoaceitação, uma autoestima mais alinhada. Então, como é que eu desenvolvo a minha maturidade de forma bem prática? Autoconhecimento, se aprofunda em entender mais de você, desenvolve os elementos que você precisa. Então, quando eu me autoconheço, é difícil para muitas pessoas, porque eu olho para elementos que ainda são pontos de oportunidade, que são traços de desenvolvimento que eu preciso amadurecer, que eu preciso dedicar energia e esforço a mudar. Então, a resistência à mudança, ela é muito interessante, porque para mim ela é contraintuitiva. É natural a mudança. E as pessoas resistem a esse processo tão natural. Então, já que é um processo natural, que você faça ele de forma proativa, direcionando para o que você quer, porque é inevitável a mudança. Na natureza, no mundo, no ser humano, no indivíduo, na história, a mudança faz parte da condição humana. Ponto. Agora o ponto é, você está sendo levado por essa mudança, impactado por essa mudança, ou você está direcionando, né? Porque a gente tem uma influência, uma capacidade de influência, não de determinar, mas de influência nessa mudança de forma proativa. E aqui é o recurso que permite isso. Se eu aprofundo meu autoconhecimento, eu entendo meus pontos de oportunidade e meus pontos de força. Eu invisto energia a desenvolver isso. Isso me gera autoaceitação, porque eu entendo que eu não sou perfeito e que eu sou bom nisso, que eu não sou bom naquilo. Eu adquiro uma humildade que vem do humus. O humus vem de solo, e esse solo vem de real, de firme, de concreto. Então, essa humildade de entender, pô, eu sou bom nisso, eu não sou tão bom nisso. Ah, eu preciso desenvolver isso aqui, mas isso aqui eu faço bem. Será que eu consigo copiar essa minha característica daqui para cá? Isso precisa de ativação de consciência. Sem consciência, eu não consigo ter esse ciclo aqui. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje é basicamente girar bem rápido disso aqui para que você consiga ter essa visão e gerar essa autoestima com mais clareza, com mais facilidade, com mais assertividade. Thiago, e qual a vantagem de eu trazer clareza? Você toma decisões com muito mais coragem, com muito mais convicção. Convicção para o empreendedor, tá para o empreendedor como o sol tá para a terra. Sem convicção, eu não consigo ter uma característica comportamental que o Jorge Paulo Lemann diria que é a mais importante dos empreendedores que ele conviveu, que é o grit, né, que é garra. Sem convicção, eu não consigo ter a resiliência necessária para superar os desafios, as demandas e estar no processo contínuo de evolução. O que é convicção? É ter a fé, a crença, a esperança de que aquilo é possível e é viável. E essa convicção de que vai dar certo, é um jargão tão forte aqui no Ceará, ela é necessária ser alimentada, ser nutrida e ser reforçada constantemente. Porque a dúvida, a insegurança, os elementos externos desfavoráveis são inúmeros, inúmeros, diversos, constantes. Então, a convicção para trazer resiliência, garra, adaptabilidade, flexibilidade, consistência é um pré-requisito. E eu só consigo isso quando eu tenho coragem, quando eu tenho clareza, quando eu sei o que eu sou, como eu sou, onde eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar lá.
E eu vou. Gente, essa convicção não é uma certeza, não é uma ignorância juvenil, tá? Eu sei que não vai ser linha reta, eu sei que não vai ser do jeitinho que eu planejei, mas eu estou disposta a passar pelo processo necessário que vier para alcançar aquilo que eu desejo. Isso é proatividade. Isso é ter uma atitude proativa. Eu preciso dessa convicção para me alimentar. Eu gosto muito de trazer uma referência da Brené Brown, autora de múltiplos livros, TEDx, documentário Netflix. E ela tem uma frase no especial Netflix dela que ela fala, que eu gosto muito, que é: as pessoas de sucesso na pesquisa dela, uma vasta pesquisa, tinham uma coisa em comum. Independe de qual área fosse a grande executiva, o grande religioso que ela pesquisou, o grande agente de ONG, não importa. As pessoas de sucesso, ou seja, que alcançavam um patamar que desejavam, que era de admirar, de inspiração, elas tinham uma coisa em comum. Elas acreditavam que mereciam estar ali. Única coisa em comum que ela disse que na pesquisa dela identificou. Elas acreditavam que mereciam estar ali. Então, eu preciso acreditar para realizar. Não é suficiente, mas é pré-requisito. E essa construção da autoestima permite isso. Então, eu quero trazer essa clareza do uma missão para que vocês tenham mais convicção nas decisões de vocês, tenham mais clareza nas atitudes de vocês e consigam construir isso de forma mais assertiva. Eu quero trazer aqui esse feedback da, da Nancy, dona da Help Car, um estética automotivo aqui de Fortaleza, porque é sobre esse. Eu vou explicar o que ela alcançou, tá? E eu vou explicar como ela alcançou isso para a gente entender qual é o reflexo prático disso aqui no dia a dia. Presta muita atenção, é um minutinho, vale a pena escutar de novo. Eu estou super satisfeita. Hoje a gente tem uma outra visão do que é a nossa empresa, de como a gente pode crescer. Eu não, olha, se eu parar para me analisar, em julho eu estava aqui sem cliente nenhum, olhando para um computador sem saber o que fazer para trazer pessoas para dentro da minha empresa. E hoje, depois de 3 meses dessa consultoria, a gente já sabe o que fazer, aonde a gente pode apertar, onde a gente pode se desenvolver. Isso foi graças a você, eu agradeço demais a sua consultoria, valeu cada centavo mesmo. E aí, eu quero trazer aqui, eu trouxe esse feedback da Nancy, porque ela fala: hoje eu sei, a gente tem outra visão do nosso negócio e como construir. O principal ponto que a gente trabalhou, e eu vou compartilhar aqui o que ela me permitiu, foi entender quais são os valores da Nancy e da sócia dela, a Mary, e levar isso para replicar. Então, ela achou um sentimento de excelência muito grande. Elas estavam competindo por preço. Ela achou um nível de qualidade, de atenção. Ela é dona e ela pega em todos os carros. Ela que faz o serviço. E ela estava competindo por preço. E ela não conseguia pagar ou investir mais em marketing, em outras coisas, porque ela não conseguia transmitir o que era importante para ela. Então, existia um conflito entre quem eu sou, que eu prezo excelência, qualidade, gosto de fazer bem feito, tudo muito bonito, fazer um mimo para o cliente, uma coisa, e um modelo de negócio baseado numa competição de preço que inviabilizava a melhor potência dela como empresária, como gestora, como profissional. Então, compreender qual era o propósito dela aqui. Ela postou um story, se vocês abrirem o Instagram lá, Helpcar, vocês vão ver ontem ela falando assim, satisfação do cliente em primeiro lugar. E ela repetiu assim de uma forma, satisfação do cliente em primeiro lugar. Esse é um valor da Helpcar, que é um valor da Nancy. Então, quando ela passou a comunicar o nível de qualidade dela, a excelência dela, ela passou a atrair as pessoas que estavam mais alinhadas com o serviço dela e permitiu, possibilitou ajustar o preço dela. Então, a gente fez tudo isso ao mesmo tempo, a partir de uma compreensão interna de qual que era o propósito da Nancy, de qual que era o entendimento do que era importante para ela. E assim a gente construiu uma mesma empresa com a mesma estrutura, dobrando o faturamento. Literalmente dobrando o faturamento em 3 meses, porque ela entendeu como explorar ao máximo a potência dela. Então, quando eu falo de crescimento consistente, é essa união de que eu performo mais quando eu encaixo a minha forma de ser. É como se eu tivesse um computador e um sistema operacional. O meu Mac aqui ele não roda o Windows.
Então, se eu botar o Windows, que muita gente faz isso, instala o Windows no Mac, ele dá umas travadas, não funciona. O meu pai, por exemplo, vendeu o Mac dele porque ele tinha que rodar o Windows por causa do sistema lá da empresa, e ele ficou frustrado porque o sistema não funcionava. Então, quando a gente tem um Windows no Mac, negócio e pessoa desalinhado, ele não performa. Agora, pega o meu Mac no iOS, encaixa. E isso, as pessoas investem muita energia em ter o melhor sistema operacional para a empresa. Vou investir em marketing, vou investir em publicidade, em financeiro, vou contratar um BPO, vou contratar... E você, e o teu, isso aqui é o computador, que é o teu sistema operacional. Você como empresário que toma as decisões, que investe, que contrata, que direciona, que dá o teu suor, que dá o sangue muitas vezes, que tá ali 100% no negócio. Você atualizou o teu sistema operacional? Ou tá rodando um Windows 97 ainda? Qual foi a última vez que tu investiu em ti? Qual foi a última vez que tu investiu pesado em ti? Compara o que tu investe na tua empresa, de estrutura, de etc, na máquina, e em proporção que tu investe em ti. Porque, gente, empresa é feita de pessoas. O maior ativo, quando o investidor anjo, vai investir numa startup, numa empresa, é quem são os fundadores, quem é que são os cabeças. Eu faço parte do pool de investidores do investidores.vc. E dentro da tese de investimento, o maior crivo é a qualidade dos fundadores da startup. Como é que esse empresário é? Qual a experiência dele? Qual é o nível de execução dele? Qual é o nível de produtividade? Qual é a inteligência? Qual é o tino para o negócio? Então eu te pergunto, você tem um ótimo modelo de negócio, será que você não está performando não por causa do modelo de negócio, não porque você não tem uma agência de marketing, não porque você não é bom em financeiro, mas porque você não é um bom empresário, como pessoa, como comportamento, como performance? Me empolguei aqui, né? Mas é porque isso aqui é importante. Às vezes a gente esquece de que, mesmo investindo na equipe, eu preciso ir para o próximo nível para levar meu negócio para o próximo nível. Newton sempre está se aperfeiçoando, participando de formação. Um modelo de negócio bem-sucedido, como a WhatsApp, se você me permitir, Newton, investe nos franqueados, treina constantemente os franqueados. Aí os caras estão dominando tudo e não sabe por que é. Ah, não é sorte, ah, não. Cara, tem que ter uma evolução constante para ter um resultado diferente. Então, fica aqui minha provocação de qual foi o último movimento que você fez para ir para o próximo nível de resultado, tá? E aqui a gente vai alinhar, trazer metodologia que vai alinhar esse estilo de ser interno do empreendedor com o modelo de negócio dele. É isso aí, reunião técnica, time comercial 2 vezes a semana, reunião técnica. Não é de, ai, gente, e aí, cadê? Bora, bora, bora. Técnica, reunião técnica, time comercial 2 vezes a semana. Sem acompanhamento de gente, não há evolução. É isso. E a gente, E aí, o que que a gente precisa trazer aqui as duas perspectivas? Eu vou passar de uma forma mais sucinta aqui nesse tópico. A gente tem dois estilos, o se der certo e o até dar certo. Isso que são perspectivas de atenção. Tô trazendo aqui uma visão de mundo, vamos dizer assim. Dois cenários de mundo diferentes que a pessoa pode ver no mesmo mundo, ter os mesmos pais, ser dois irmãos da mesma idade, gêmeos. Um vai ter um perfil de resistência, ele quer encontrar as coisas para darem certo. Ele quer encontrar o esporte que ele vai ficar tranquilo e vai emagrecer. Ele quer encontrar o livro que ele vai ler até o final. Ele quer encontrar o negócio que vai dar milhões em 3 meses. Ele quer encontrar. Ele tem um padrão de incômodo, tudo ele reclama, tudo tá errado, tudo e ele tem uma resistência. Ele não se abre para o novo. Ele não se adapta. Ele simplesmente, ó, isso aqui é bom, tá 100% bom. Isso aqui é fazendo um paralelo aqui com a mentalidade da Carol Dweck, de mindset, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A fixa, ela acha que as coisas já são tudo como são, ou é bom ou é ruim, ou é mal ou é bom. É uma dualidade binária simplista. Eu chego a estar risada, estava rindo aqui, porque essa dualidade eu já pensei assim durante muito tempo, tá? Vou ser bem sério com vocês. E essa dualidade binária, ela nada mais é do que, além de uma ignorância, além de uma presunção, uma preguiça absurda. Porque uma coisa que a vida não é, é simples.
Uma coisa que o ser humano não é, é simples. Uma coisa que a humanidade, o contexto, depende do cenário, não é, é simples. O que é simples? Poucas variáveis. Até para eu abrir essa live aqui, tem dezenas e dezenas de variáveis que tem que dar certo. Não podia ter tido um acidente. Eu peguei dois acidentes para chegar aqui, engarrafamento. Se tivesse mais tido uns dois, eu tinha chegado atrasado. Se a internet cair, eu não tenho. Se a 4G falhar, eu não tenho. Se eu tivesse acordado passando mal, não tinha live. Se a energia do prédio cair. Se ninguém entrar, não tem live. Se meu computador não funciona. Tem dezenas e dezenas de variáveis. Então as pessoas elas querem achar, vou abrir a live, vou falar com 200 pessoas e vou vender 20 mentorias. Amigo, que loucura é essa? Para dar certo, você fazer a live já muitas variáveis. Quem dirá você gerar o resultado que você espera com aquele movimento? Então, a pessoa resistente, esse padrão fixo de mentalidade, perspectiva, ele acha que existem uns trilhos na vida, ele vai pegar o trem dele, vai encaixar no trilho e tu. Mas a vida tá mais para uma trilha de mountain bike, aquela que é cheia de pedra, que você tem que ficar pedalando e suando. Não, ele acha que a vida um trem. Ele vai pegar o vagão dele, vai botar no trilho, tem vai levar ele para o objetivo dele. Que loucura é essa? Que loucura de vida é essa? A vida é até dar certo, que é padrão de realização e flexibilidade. Então, eu construo a minha realidade, eu construo as coisas que eu quero. Eu vou aqui, a porta está fechada, eu abro outra porta, eu vou construindo, eu passo de uma fase, aí eu tenho que evoluir para ir para outra fase, e aí eu vou para outra fase, tem um chefão maior, eu morro, volto. A vida é um jogo que eu tenho que estar o tempo todo aprendendo, evoluindo e construindo para passar de fase. Essa é a verdade, tá? E nessa construção, já que a vida é tão sobre dor, sobre construção, eu preciso ter convicção. E eu preciso ter um alinhamento interno para o que eu estou fazendo. Por que que a maioria das pessoas fica no se der certo? Porque ela não se conhece, puxa. Então é se der certo, show. Se não der certo, bem, eu tento outra coisa. Aqui a pessoa, quando ela entende quem ela entende o que ela é boa, ela entende o que é que ela precisa evoluir, ela onde ela quer chegar, ela vai fazer até dar certo. Tem uma palestra do Steve Jobs numa formação de Stanford, uma colação de grau de Stanford, que é muito reconhecida essa palestra, que ele fala, enquanto você não encontrar o sentido da sua vida, o significado, a vocação, não vou lembrar a palavra exata, não pare de buscar. Não pare de buscar. Então, nessa busca, é onde a vida acontece. Eu gostei muito, tem fãs e haters, né? O Alquimista, do Paulo Coelho, é o único livro que eu li dele. Eu gostei, eu adorei. Eu adorei. É um livretinho assim, eu adorei. Uma leitura lúdica, muito inspiradora, traz ótimas reflexões, muito legal. E no Alquimista, o processo fala mais sobre a relevância de ter um sonho, de ter um objetivo, para que você se mova da onde você está, mas que a trajetória é que transforma esse objetivo em em um, uma vida que dá realmente significado e traz para você a versão que você quer se tornar naquele objetivo. Vou dar um exemplo. Cara, eu queria morar no Alphaville, São Paulo. Beleza. Quando eu penso eu morando no Alphaville, São Paulo, eu me enxergo de uma maneira, dentro de um contexto, provavelmente um empresário bem-sucedido, com muitas relações, casado, com filhos. Eu quero me tornar aquela pessoa. Não é exatamente a casa no Alphaville, mas é a pessoa que eu me tornei para ter a casa no Alphaville. E aí o alquimista fala sobre esse processo de construção, de transformação, de mudança proativa, porque eu tenho um mote, um objetivo, e esse processo é esse mote que permite que eu evolua no processo, que eu me torne esse ser humano, esse indivíduo que quer estar naquela posição, alcançar aquele patamar. Então, eu acho isso muito interessante, porque as pessoas às vezes ficam, eu tenho que aproveitar o dia. Ok, mas para onde você está indo? O que é que você vai fazer com o seu dia? Então, a gente precisa sim ter um objetivo, mas não para ficar olhando para ele. Ah, enquanto eu não tiver a casa no Alphaville, eu vou ser infeliz. Quando eu morar na casa da Alphaville, é que eu vou ser feliz. No dia que eu morar na casa. Não, 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 não.
eu estou construindo a casa da família, estou me tornando o ser humano que eu quero, o homem que eu quero, o empreendedor que eu quero, para chegar naquele patamar que eu desejo um dia. Então, esse processo de construção é o que traz muito significado para a vida humana, para a vida humana, porque chegar na linha, a reta final, deixa eu te dizer, é a morte. O jogo só termina quando acaba, e ele só acaba lá no fim, na vida, aqui nessa terra, né? Para quem acredita. Então, a gente precisa estar nesse processo contínuo de evolução desse jogo infinito, enquanto a vida há movimento. Então, nessa perspectiva, eu quero trazer aqui como é que eu saio desse aqui para esse aqui. Eu estou aqui num fluxo de esforço negativo, de estagnação sem clareza, sem confiança, confuso, não sei para onde eu vou, meu propósito, mudando de coisa, estou frustrado, indignado, incomodado. Geram muito movimento, mas o esforço é negativo, não traz o resultado que eu gostaria, o resultado que eu quero, a autorrealização que eu quero. E aí isso pode ser fruto desses três elementos, provavelmente dos três, ou um puxando os três. Falta de clareza gera confusão, gente. E essa confusão gera essas dúvidas, questionamento. Falta de confiança gera ansiedade, preocupação, hipervigilância no que pode dar errado, angústia, acontecimentos futuros, medo do desconhecido. E a falta de ação gera falta de energia. Indisposição, falta de motivação para fazer o objetivo desejado, baixa autoestima e autoconfiança e na sua capacidade. Então, esses três elementos comportamentais, um dos três ou os três, vão gerar esse sentimento. Tiago, será que eu tenho? Se você dizer eu não posso comprar, eu não posso fazer, eu não posso, eu não posso, dentro do seu negócio, eu não posso investir, eu não posso. Aí você provavelmente tem falta de clareza. O que eu posso é não entender como fazer. Então, o não posso é já não olho, não aprofundo, não vou para a próxima camada. Se você fala eu não sei, gera uma ansiedade, uma preocupação. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer gestão financeira, eu não sei se vai dar certo, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Essa dúvida, esse questionamento é a ansiedade que está causando. E se você verbaliza eu não quero me desgastar mais, eu não quero me esforçar para isso, eu não quero correr esse risco, eu não quero, é falta de energia, falta de disposição e falta de motivação para fazer o que você deve. Então, esses três elementos aqui é o que vão limitar a expansão do teu negócio hoje. Pode ser em uma, duas ou nas quatro áreas do teu negócio, mas o comportamento. Então, lembra do vídeo da Nancy lá da Replicar? Eu estava aqui no meu negócio olhando para a parede sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, ansiedade, sem saber, ó, não sei. Preste atenção no que você fala. Palavra tem um poder absurdo. Depois que eu entendi que eu prestando atenção no que eu falava, eu não falo mais coisas à toa, quando eu estou consciente. Nem sempre eu estou consciente. Mas eu presto muita atenção no que eu estou falando, no que os meus clientes falam, porque isso revela muita coisa. Então, se a gente reclama muito, fala muito, é muito negativo, será que eu não reflito isso na realidade? Será que eu não giro um loop de esforço? Eu participo, eu vou atrás, mas eu falo tanta coisa chata, tanta coisa negativa, que eu não colho os frutos disso. A sua perspectiva está negativa. E essa perspectiva negativa gera resultados negativos. Isso é a base do modelo cognitivo do Aaron Beck, lá na década de 60, que deu base para toda inteligência positiva, para TCC. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos, comportamentos geram resultados. Então, se o meu pensamento é negativo, o meu sentimento vai ser negativo, o meu sentimento vai impactar num comportamento negativo. Então, preste atenção, porque a verbalização é o pensamento que está pulsando várias vezes. Pensamento automático, mas quando você verbaliza, é porque esse pensamento ele foi repetido, repetido, repetido. Ele está, como é que eu posso dizer, transbordando na sua cabeça. Então, as palavras negativas, elas são um transbordo de um pensamento negativo consistente, repetitivo. Então, por isso que eu presto muita atenção em quem reclama de tudo, em quem está sempre negativo e sempre trazendo aquele lado realista, lado de. Cara, presta atenção. Realista tem bom e ruim. Se você traz só o ruim, esse é um lado pessimista, não é realista. Realista é isso que é bom e isso é ruim. E assim a gente pode evoluir nos dois. Agora, o pessimista é aquele que está sempre. Tá. Presta atenção na nossa comunicação para você entender o que está passando na sua cachola. Ativa a sua consciência, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Thiago, como é que eu mudo essa realidade? Aí eu vou para o ciclo do progresso.
onde eu tenho clareza, confiança e ação. Essa tríade aqui é o que permite o desenvolvimento comportamental, a evolução comportamental. Por que que eu trago isso aqui toda a mentoria proativa? Porque sem isso aqui vocês não conseguem aplicar de forma consistente e assertiva o que eu trago de ferramenta. Não adianta eu ter um teste, não adianta eu ter uma ferramenta se a minha capacidade comportamental, a minha inteligência comportamental, ela não está alinhada com o que eu preciso para executar aquilo que é necessário. Então, eu preciso ter clareza, confiança e ação para poder aplicar as ferramentas e colher os frutos dessas ferramentas. Faz sentido, gente? Vou fechar esse bloco aqui. Faz sentido? Manda um joinha aqui para quem puder no chat, só para eu entender se isso aqui agregou valor até agora, o que que vocês estão achando, se está na mesma frequência, na mesma página, se já teve uma ativação. Fala para mim aqui no chat se já teve uma ativação que valeu a pena por aí, se já teve alguma coisa que impactou, que gerou, fez sentido para de fato gerar resultado no dia a dia. Thiago, como é que eu ativo essa clareza, confiança e ação? Com consciência, habilidade e atitude. Consciência a gente ativa, que é a capacidade de se perceber e perceber os outros. Então, quando eu ativo essa minha capacidade de consciência que a gente desenvolve e treina através do coaching, a gente consegue ter mais clareza. E clareza vai gerar coragem. Coragem para executar aquilo com convicção que eu quero. É através da consciência que eu adquiro uma coragem. Uma coragem é ir mesmo com medo. Coragem é enfrentar o desconhecido. Coragem é empreender. Coragem é fazer o que é necessário. Coragem é ter uma atitude proativa. Coragem é ter iniciativa. Eu preciso me mover, eu preciso ter coragem para mudar, para fazer de forma proativa e depois adquirir a habilidade, que é o segundo passo. Tiago, eu tenho uma coragem, depois eu tenho uma confiança. É. O segundo passo é a habilidade. Através do conhecimento estruturado, eu gero competência. Essa competência me dá confiança. Então, eu só adquiro a confiança de que vai dar certo, aquela convicção ela é reforçada, o caminho ele vai ser trilhado, e eu vou construir o que é necessário quando eu estou em movimento. Então, eu me movimento com coragem através da minha clareza, e aí eu adquiro as competências para me comportar com confiança frente ao contexto independente qual seja. Então, essa habilidade a gente treina. Eu só posso treinar se eu estiver em ação, em movimento. Aí eu adquiro confiança. E por último, outra atitude. Que atitude é essa, Thiago? Uma atitude que está alinhada com o que eu quero. Uma atitude que me permite construir, realizar o que eu desejo. Uma atitude que está alinhada com um comportamento de consistência. Dentro de uma das metodologias que eu me baseio dentro dos meus processos de coaching, são 5 CA. Então, é caminho, caminhada, consistência, conquista. Tudo isso aqui alinhado quem é a pessoa, o A, né? Então, nessa caminhada com consistência para ter a conquista, eu preciso ter a consistência. Então, a atitude é justamente essa atitude consistente para eu poder, de fato, realizar aquilo que eu desejo. Mas só adianta ser consistente, presta atenção nessa ativação. Só adianta ser consistente se o sentido estiver alinhado, porque senão é teimosia. Só adianta eu ser consistente se eu fiz um trabalho de consciência e de habilidade anterior. Se eu tenho uma construção de propósito para poder eu ser de fato consistente naquilo que é relevante. Porque se eu for consistente, por exemplo, no projeto de energia solar que eu botei na mesma época que eu atuei como coach, eu estava sendo consistente em uma coisa que não estava alinhado comigo. Como é que eu estou há 5 anos no coach e passei 6 meses na energia solar fazendo um projeto de infoproduto, mesmo tendo resultado nos dois lá no início? Porque não estava alinhado comigo, porque eu fiz um exercício de consciência. Então, esse processo aqui, ele é um ciclo contínuo, que nem a gente viu nas bolinhas agora há pouco. Eu preciso ativar os três para que ele se retroalimente. Então, depois que eu tenho uma ação, eu tenho que gerar clareza de novo. Pô, botei esse negócio, será que ele faz sentido mesmo? Se não fizer, eu tenho que mudar. Não é só porque eu fiz que eu tenho que continuar. Quantos empreendedores ficam presos a modelos de negócios fracassados porque eu já fiz tanto até aqui? Eu construí. E aí falta clareza para que ela tenha coragem
de abrir mão daquilo que não faz mais sentido para ela. E eu só consigo ter essa clareza se eu ativo a minha consciência para que eu direcione uma ação assertiva. Beleza? Deixa eu ver aqui no chat. Se der esse exercício de consciência. Precisando desse exercício de consciência. É isso, é isso. O coach faz isso. E a gente consegue refletir que eu vou trazer ferramentas agora para vocês para ajudar nessa construção aqui, tá? E aí, com o chá, eu tiro desse ciclo para esse ciclo. Tá, Thiago, entendi. A gente falou sobre como fazer isso. E agora, o que que eu posso fazer? O quê? Olha que interessante. Eu comecei pelo porquê, depois eu fui o como e depois o quê. Então, eu falei lá no início, que alguns não tinham entrado ainda, da importância de eu ter uma convicção do que eu estou fazendo, de uma vida alinhada com quem eu sou. Isso é o porquê fazer. O como fazer é sair do café, do modo comportamental café, e ir para o chá. Isso é o como fazer, com estrutura. E o que fazer agora? Vou te dar duas ferramentas para você fazer uma construção própria para o seu estilo de propósito, para o seu propósito pessoal, e você fazer um cruzamento de uma forma simples, que eu não consigo abranger tudo aqui, do que é relevante para o teu negócio, para tu dar match dos dois, tá bom? Então vamos lá, que agora a gente vai para a parte prática. Você falou do exercício de consciência, Railano? Pois toma. Aqui a gente tem tudo. Que não é só conversinha, não, que é conteúdo. Conteúdo prático. Ikigai é um conceito japonês que significa uma razão de ser que ele une quatro elementos. O que você ama fazer, bolinha amarela, o que o mundo precisa, ou seja, necessidades, e alguns defensores dizem que as necessidades elas são fundamentais. Não dá para a gente criar necessidade nos outros, só dá para a gente identificar as necessidades. Então, se você botar no Google, quais são as necessidades do ser humano? Necessidades básicas. Vai ter a pirâmide de Maslow, alguns vão adaptar um pouco isso, aquilo, outro, mas no final das contas, as necessidades são, desde que o mundo, é a mesma. Aí tem só as variações lá, mas cada um fala a sua palavra. O que você é bom, então o que você ama é diferente do que você é bom. Eu amo música, mas eu não sou bom em música, tá? Então são duas coisas diferentes e pelo que você pode ser pago. Porque eu posso ser bom, posso amar, o mundo pode precisar, mas eu posso não ser pago para isso. Eu posso ter uma ONG, por exemplo, posso trabalhar na igreja. Então, eu sou bom nisso, eu me relaciono bem, sou um catequista lá, um líder de igreja, eu amo fazer isso, e o mundo precisa desse contato espiritual, mas eu não posso ser pago. Então, Ikigai é essa conexão dos quatro pontos. Aqui, se eu combino esses dois, é paixão, se eu combino amar e o que o mundo precisa é uma missão, o que o mundo precisa e o que você paga é uma vocação, e o que você é bom e o que você pode ser pago é uma profissão. E se eu tenho a união dos quatro, eu tenho o Ikigai. Atuar com coach é o meu Ikigai. Ponto. Eu amo, o mundo precisa, eu sou bom e eu posso ser pago. Ponto. É assim que a gente faz o Ikigai. Eu cheguei no meu Ikigai, depois de querer achar meu Ikigai, levei 5 anos. 5 anos para encontrar meu Ikigai, tá? Então, essa aqui é uma construção importante. Depois se aprofunda, vê vídeo na internet, vai te ajudar. Só o fato de você fazer o exercício do Ikigai, que é pegar uma folha de papel, listar o que é que eu amo, pá, 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 pá. Animal, música, comida, nananã, viajar. O que é que eu sou bom? Ah, eu sou bom em conversar, direcionar, gerenciar, papapá, calcular. O que o mundo precisa? Ah, de se alimentar, de vestuário, de se desenvolver, relacionamento social, papapá, papapá. O que é que eu posso ser pago? Aí bota coach, treinador, não sei o quê, palestrante, empresário. E aí você cruza que conseguir atender os quatro, seu Ikigai. E aqui o ponto é construir, não encontrar. Eita, como o conhecimento empilhado ele faz diferença, né? Muitas pessoas pegam o Ikigai livre e solto e falam, tem que encontrar o meu Ikigai. Não, você tem que construir o seu Ikigai. Por que construir, Thiago? Porque para você saber que se você ama, você tem que se expor a várias coisas. Ou você sabe o que é que você ama, depois você viveu várias coisas. Como é que o mundo precisa? Quando você conversa, está atento aos outros. Ah, isso aqui conecta com aquilo. O que é que você é bom? Quando você executa várias coisas. Então, você se torna melhor numa coisa quando você faz mais. Então, você está construindo. Então, para eu ser melhor coach, eu tinha que estudar, tinha que me dedicar. Então, eu precisava ser ainda melhor. Então, eu não nasci bom coach. Eu me tornei um bom coach. Então, por isso que você constrói o seu Ikigai. Tá? E pelo que você pode ser pago, mas você pode dar match. Pode existir a profissão,
contar aqui, ou você pode criar. Tem muita coisa que nunca existiu. Hoje eu vi um vídeo na internet, o cara que faz uns gatinhos lá com tipo uma massa, e depois ele passa uma pelúcia, e só o cara faz aquilo ali. Você vê que porra é aquela? É tipo uma pelúcia lá, única, lá de gatinho. Eu fiquei chocado. E é isso, tá ganhando dinheiro. Pronto, acabou. Tá ali o Ikigai do cara. Ele adora gato, tem 300 gatos na casa dele, quadro de gato, e ele faz gato de pelúcia com a massa especial lá, tipo uma cola, e vende. Pronto, Ikigai da pessoa. Acabou. Construiu. Muito bom, é isso mesmo. Devemos ter um interesse, habilidade, mas investir em realmente construir e desenvolver. Exatamente. Exatamente. Aptidão. Aptidão. Aí, o Ikigai aqui, ele tá muito alinhado com o CERN, né? Os gregos chamavam de eudaimonia, né? Que é aquilo que você tem aptidão para fazer, né? Que você tem quase um talento, a vocação, o seu lugar no mundo, né? Então, essa construção de dentro para fora, eu trabalho com autodesenvolvimento. E é isso que eu quero provocar vocês aqui hoje. Então, eu vou trazer uma estrutura de 3 etapas, que é o porquê, o como e o que, seguindo o conceito lá do Simon Sinek. Eu vou trazer um vídeo de cada etapa e elementos que podem inspirar vocês a construir isso. E depois eu vou compartilhar uma ferramenta lá no nosso canal de ativação, que é só um Word, só para organizar as ideias, tá? Então presta atenção que eu vou primeiro no porquê, que é o conceito que eu falei do Golden Cycle, né? Começa pelo porquê, depois o como, depois o que. Eu uso isso nos meus treinamentos, uso isso na minha vida, nos meus negócios, nas decisões que eu vou tomar e aqui também para construir a missão de vida. Quero trazer esse vídeo da Honda, que é um comercial, e aí presta atenção no vídeo e a gente vai falar sobre o primeiro elemento, por quê depois, tá? Quando chegar o dia em que você viver apenas de lembranças, de que lembranças você quer viver? Das escadas que não subiu? Das praias que não mergulhou? Das grutas que não desbravou? Dos beijos que não roubou ou se deixou roubar? Das portas que não abriu? Das histórias que não conheceu, das que não viveu, das que não contou. Viva para ter o que lembrar, pois vai chegar o dia em que a sua maior riqueza serão as lembranças, e são elas que te manterão vivo. Quem leva a liberdade a sério, leva uma Honda. Então, esse comercial aqui, ele fala o que é que você vai ser lembrado, né? Eu gosto da frase que eu escutei uma vez num treinamento que eu tava, que era: um dia todos nós viveremos só de lembranças. Eu achei isso muito interessante, porque o porquê fazer as coisas e essa provocação, ela pode ser muito útil. Por que fazer? Pelo que eu quero ser lembrado no final da minha vida? Que histórias eu quero contar? Que exemplos eu quero ter? Que testemunhos eu quero trazer? E isso traz o que é mais importante para mim? Se eu pudesse priorizar na minha vida, o que seria o mais relevante? Eu quero contar que eu viajei o mundo, conheci a Tailândia, ou eu quero falar que eu vi meus filhos crescerem, vi meu filho andar de bicicleta, vi, vi minha esposa conseguir o doutorado, sei lá. O que é relevante para eu acreditar que no final dos dias é isso que eu vou querer contar, as histórias que eu vou querer contar? Para a Honda, para quem preza pela liberdade. E para você? Que é mais relevante para você? E aí eu quero te perguntar, você vai pegar uma folha de papel e você vai construir o seu porquê, o seu primeiro objetivo. Grandes objetivos, grandes sonhos. Joga na lua, joga pedra na lua. O que você quer ter conquistado no final da sua vida? O que é que você quer ter realizado? O que é que você quer ter concretizado? O que é que você vai ter querer ter impactado? E aí você vai escrever em 3 perspectivas. A primeira é a menorzinha, que é o eu. Eu quero ter tido um carro tal, vermelho, uma Ferrari. Eu quero morar na Alphaville. Eu quero ter doutorado em coaching. Eu quero. Eu. Tá? Depois do eu vai para o nós. O nós é você e as pessoas mais próximas. Eu quero viajar com os meus pais para o Japão porque a gente tem uma história com o Japão. Eu quero levar meus filhos para a Euro Disney. Eu quero dar uma educação de altíssima qualidade para meus filhos.
Nós, o impacto que você quer. E depois o todos nós, que é a humanidade. Você pode pensar no país, na cidade, no mercado, que faz sentido para você. Eu quero impactar empreendedores no Ceará. Eu quero ser um fomento de mudança do que é a compreensão do coach no Brasil, o que é o todos nós. Conquistas, aí você vai usar, conquista realizado, concretizado, impactado, nas quatro esferas, nas três esferas, tá bom? Fez sentido aqui, Railan? Tudo certo? Primeira etapa é essa, tá? Depois que você anotar isso, você vai para a segunda etapa. No que você é bom. Eu quero trazer esse trecho desse filme que é muito interessante. Presta atenção. Quem é você, Jack Frost? Qual o seu cerne? Meu cerne? Seu homem na lua escolheu você para ser guardião. Tem que ter alguma coisa muito especial em você. Olha, é assim que você me vê, não é? Grandão, intimidador. Mas quando você me conhece um pouquinho, pode falar. Por dentro, você é um bonachão? Mas não apenas um bonachão. Eu também sou misterioso, destemido e protetor. E no meu cerne Tem um bebezinho de madeira. olha com atenção. O que você vê? Tem olhos grandes? Isso! Olhos grandes e enormes, porque estão repletos de encantos. Esse é o meu cerne. Foi assim que eu nasci, com olhos que veem o encanto em todas as coisas. Olhos que veem luzes das árvores e magia no ar. Esse é o encanto que eu coloco no mundo e o que eu protejo nas crianças. Isso é o que faz de mim um guardião. É o meu cerne. Qual é o seu? E é esse trecho aqui do Os Guardiões, alguma coisa, acho que é Os Guardiões, o nome do filme. Que é muito legal o filme, diga-se de passagem. Ele fala sobre o cerne de Jack Frost, né? Que é um herói lá que foi escolhido. Já tive uma crise vendo esse filme, isso é muito bom. E aí, qual é o cerne que ele traz? Características que as pessoas reconhecem em você. Então, aqui no próximo, na segunda exercício, né, na segunda etapa, a gente vai entender nossa essência. O que é que eu faço? Quais são as minhas habilidades, as minhas aptidões, os meus talentos? Quais são os meus recursos internos? O que é que você faz que você gosta, que você acredita que você tem aptidão e que os outros. Ah, Thiago, eu tenho pouca coisa, tenho quase nada. Pergunta esposa, esposo, colega, sócio. O que que você me enxerga? O que você acredita que eu tenho como característica principal? Algumas pessoas vão falar coisas bem interessantes. E a gente tem até no processo de business coach, uma etapa que a gente descobre os valores pessoais e a gente faz esse cruzamento com as perspectivas externas. E é muito interessante ter como as pessoas acrescentam coisas relevantes que muitas vezes você não tem clareza, mais uma vez, e acaba não tendo a coragem de explorar aquele talento por uma falta de clareza. Então, um segundo elemento aqui é quais são as tuas características de comportamento, de forma de ser e de agir. Você é organizado, você é comunicativo, você é dedicado, disciplinado, talentoso, esperto, estudioso, divertido, engraçado, engraçada, amigo, carinhoso, dedicado. Enfim, bota tudo. Quanto mais, melhor. Umas 20 tá bom, no mínimo. E a terceira etapa é quais atitudes tornam você quem você é. Presta muita atenção nesse vídeo aqui, que ele é bem interessante.
quase a filosofia do Givers Gain, né? Mas esse grande ponto aqui é quais são as atitudes, né? Antes ele era conhecido por uma pessoa que talvez fosse ranzinza, talvez, mas faz parte do jeito dele. E depois ele se tornou uma pessoa dada, né? Não sei qual seria a palavra, né? Prestativa, prestativa. E aí, o que eu quero trazer aqui é o grande ponto. Como é que você é reconhecido pelos outros? O que que você faz no seu dia a dia? Quais são as suas rotinas? Você é uma pessoa atlética, que treina? Você é uma pessoa que estuda, que lê, que escuta, culta? Você gosta de música? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa mais triste, mais reservada, mais introspectiva, mais concentrada? Você é disperso? Você é atento? Você é o quê? Quais são os teus comportamentos? Do que você se orgulha? Como é que as pessoas te reconhecem do ponto de vista de atitudes, de ações? Como é que você age? A partir do momento que você compreende esse terceiro elemento, você consegue fechar, é como se fosse o cimento da coluna que a gente está construindo aqui. Imagina que a sua missão de vida seja um pilar. O propósito, né, o porquê fazer, são os tijolos, certo? Os tijolos que vão dar estrutura, que são coisas grandes, complexas, pesadas. A viga que está dentro, né, de ferro, que sustenta, é o seu comportamento, é sua forma de habilidades comportamentais, é sua essência, o cerne, que dá a estrutura ali, que vai orientar a sua forma de ser e agir para construir essa coluna. E as atitudes, esse terceiro elemento, é a liga que une isso. É como você vai construir os tijolos, né, encaixar os tijolos dentro da sustentação dessa viga de ferro para que essa coluna seja estruturada. Então, o propósito de vida, fazendo analogia aqui com essa coluna de sustentação da sua vida, a gente tem três elementos que, juntos fazem essa construção do propósito muito alinhada e vocês podem construir agora essa estrutura com esses três passos. Separa os tijolos, o que é importante para você, bota a viga de ferro, que são os seus comportamentos, suas habilidades, seus talentos, suas aptidões, e pega o cimento, que é o seu comportamento, sua forma de agir, suas atitudes, e une esses três elementos para que você tenha uma sustentação de uma coluna de propósito. Que a sua coluna seja firme, proativa e construída por você. Que dê sustentação para todos os outros elementos que você vai querer construir na vida. Para todos os patamares que você decidir galgar. E que ela não balance, que ela não falte nada dela, nem a liga do cimento e nem o tijolo, que elas sejam todas propriedades suas, para que isso, quando vier as intempéries, a chuva, o vento, a sua coluna de propósito continue firme no lugar, subindo cada vez mais alto, certo? Então, nossa analogia aqui, eu acho que faz muito sentido. E aí você vai unir os três pontos. Como é que você vai unir esses três pontos? Grifa, pega um marca-texto na sua folha de papel, enfim, ou então como é que diz? No computador, você marca lá de negrito três dos principais, três pontos que você acha que é importante da essência, três pontos que você acha importante do comportamento das suas ações e três pontos que você acha importante do objetivo. E aí você vai mudar a ordem aqui, tá? Ó, você vai começar com a sua essência, que é o segundo. Ela vai chegar no seu comportamento, que é as coisas que você age, para depois ir para os objetivos. Como assim, Thiago? Você vai unir os três, depois você grifar, você vai unir os três em um parágrafo, em um pequeno parágrafo, começando com: minha missão de vida é. Vou dar exemplo para vocês. Minha missão de vida é desenvolver pessoas, compreender os outros e lembrando sempre do autocuidado, usar a proatividade para gerar valor para o outro, investir no meu conhecimento e crescimento contínuo e dedicar tempo às pessoas que eu amo. E assim, ó, minha missão é desenvolver, ou seja, isso é minha essência. Meus principais pontos é a essência. Desenvolver pessoas, compreender os outros e lembrando sempre do autocuidado. Usar a proatividade minhas ações, ó. Eu sou proativo, gerar proatividade para gerar valor para o outro, investir no meu conhecimento e crescimento contínuo, dedicar tempo às pessoas que eu amo. Isso é as minhas ações e comportamentos. E assim, ó, chegar aos meus objetivos, que é o terceiro ponto. E assim, vou alcançar o que é mais importante para a minha vida. Construir, contribuir e ajudar pessoas através do meu ofício, levar Cristo no olhar, no contato com os outros e construir boas memórias com as pessoas que eu amo.
Você está vendo que tem três tópicos. Aí tem algumas frases do e alcançar, são basicamente para dar liga nesse parágrafo. Mas eu vou pegar três elementos de cada um e eu vou construir nessa ordem. Assim eu vou conectar a forma que eu sou. Pronto, eu estou construindo, Railano. Pegou aqui, tu vai pegar os três elementos que tu construiu, a essência, a ação e o objetivo, e vai unir os três como se fosse uma coluna. Vai começar pela essência, que é o segundo que a gente viu, depois vai para o comportamento, que é o terceiro que a gente viu, e depois vai para o objetivo, que é o primeiro que a gente viu. E vai construir-se um parágrafo só. E vai começar, minha missão de vida é, bota os três essências mais importantes. E depois usar ou fazer os três comportamentos. E assim conquistar os três objetivos. Eu vou mandar um Word para você preencher os três. E aí, quando você for construir isso aqui, vai fazer sentido. Depois que você tiver tudo pronto. Tentar visualizar o seu parágrafo agora, sem ter feito o exercício anterior, é muito complexo, tá? Então, primeiro você constrói aqui os três elementos, do jeito que eu expliquei aqui, passo a passo. Depois você vai para o parágrafo, vai fluir bem. Beleza, entendi meu propósito de vida, Thiago. Mas não adianta vender um produto excelente que não atende à necessidade do mercado. Então, o Ikigai lembra que é três pontos, quatro pontos, né? Vou voltar aqui rapidinho. O Ikigai, eu tenho o que eu amo, o que eu sou bom. Então, se eu faço a minha missão de vida, provavelmente eu contemplei o que eu amo, o que eu sou bom. São características comportamentais minhas, é, com aptidões de talento que eu tenho, mais objetivos de vida. Então, eu contemplei esses dois aqui naquela missão de vida. E os outros dois que o mundo precisa e que eu posso ser pago, aí é um elemento mais externo. Então, eu quero trazer agora um recurso que para mim é o mais importante para identificar isso no mercado externo e para você fazer o cruzamento dos dois. Você vai ter que unir os dois. Da minha forma de atuação como coach, ela contempla a minha forma de ser e o que o mercado precisa. Então, eu foquei em empreendedores, com acompanhamento individual, fui melhorando meu produto, minha entrega. Hoje eu utilizo inteligência artificial, eu tenho um treinamento, acompanhamento, sala, mas tudo isso foi uma construção. A parte primeiro da minha missão, que foi essa construção aqui. Essa passagem, essa aqui que eu trouxe como exemplo, é a minha missão de vida que eu estruturei lá em 2020. E de 2020 para cá eu venho construindo isso de forma proativa, vivendo isso constantemente. Então, o Railano que me conhece há pouco tempo, se ele parar para analisar e olhar para o meu dia a dia e olhar para a minha missão, ele vai ver que eu estou vivendo a minha missão. Isso é de forma proposital, mas eu não olho para a minha missão todo dia, mas eu tenho clareza dela. Eu já parei para construir ela. Que o meu objetivo, ó, é alcançar o que mais importa na minha vida. Contribuir e ajudar pessoas através do meu ofício, coach. Levar Cristo no olhar, com contato nos outros. Eu tenho um esforço para isso. E construir boas memórias com as pessoas que eu amo. E eu faço isso através de usar minha proatividade para gerar valor para o outro. Eu estou sempre gerando valor para os outros, das minhas conexões. E investir em conhecimento, estou sempre estudando. E um crescimento contínuo e dedicar tempo às pessoas que eu amo. Sempre ter um momento com a minha família e amigos. E aí, eu faço isso como? Desenvolvendo pessoas, compreendendo os outros e lembrando sempre de me cuidar da minha saúde. Então, literalmente, eu vivo a minha vida e as minhas decisões são baseadas nisso. Eu não tomo uma decisão que vai me prejudicar do ponto de vista de saúde. Eu não entro num contato se eu não tento compreender o outro. Eu estou constantemente desejando desenvolver pessoas. Então eu vivo, e aí eu me sinto autorrealizado, construir isso aqui de dentro para fora. E aí, Tiago, como é que eu faço esse cruzamento para trazer uma coisa da minha missão junto com o mercado precisa e eu posso ser pago? Vamos analisar fatores críticos de sucesso. Fatores críticos de sucesso.
pega o teu segmento, pega o teu mercado, pega o mercado que tu quer atuar. Não importa se você já é do mercado, se você quer atuar nele. Você precisa entender quais são os fatores críticos de sucesso daquele mercado. Tiago, o que são fatores críticos de sucesso? São os elementos mais importantes para o teu mercado-alvo, ou seja, teu público consumidor, dentro daquele segmento daquele mercado. Então, por exemplo, tu vai num supermercado, é um mercado, certo? O supermercado, ele tem coisas que são fundamentais, por exemplo, estacionamento, múltiplos caixa para não ter fila no caixa, variedade de produtos, preço, climatização. São todos elementos que são importantes que eu levo em consideração na hora de ir para um supermercado. E aí, para um público-alvo, os fatores mais relevantes vão ser diferentes para outro público-alvo. Então, para o mercado A, B, a variedade de produtos importados, ter múltiplos biscoitos, ou seja, variedade é um fator crítico de sucesso. Eu vou no São Luís, eu vou no Pão de Açúcar, porque tem muita variedade de produtos diferentes. Então, eu levo em consideração isso. Para o mercado A, é importante. O mercado C e D e E, o preço é mais importante. É um fator crítico de sucesso. Aí eu vou no açaí, eu vou no atacadão. Por quê? Porque o preço lá, por mais que tenha menor variedade, só tem um tipo de detergente IP, eu vou pelo preço. Não tem a parte de padaria no açaí, não tem a parte frigorífico, só produto congelado, mas é mais barato. Então, o que é fatores de sucesso? Qual é o segmento que você está, supermercado? E qual é o público-alvo que você tem? Então, você vai fazer o fator escrito de sucesso para o teu mercado, para dentro do teu público-alvo. Perfumes importados. Pô, perfume importado é uma coisa bem nichada, é um segmento. Qual o público-alvo? Homens, mulheres, beleza. Qual a faixa etária? Ah, pessoal mais 30, 40, 50 anos, tá? Beleza. Qual a região deles? Fortaleza toda. Ok. O que que é mais importante? Será que é preço? Ou será que é atendimento customizado? Será que é prazo de entrega? Tem pronta entrega? Ou se tiver um parcelamento maior, mais importante? A consultoria para um atendimento é mais importante? Ou o acesso à variedade de produtos é mais importante? O que é de fato, na visão do meu cliente, mais importante? Para eu poder entregar dentro do que é importante para o meu cliente. Porque o que acontece com a maioria dos empresários é criar uma solução que não atende os fatores de sucesso do público-alvo. Então, eu falei da Helpicar lá no início. A Helpicar, ela estava querendo competir por preço, mas as pessoas queriam excelência, exclusividade. Era um fator crítico de sucesso o atendimento com a dona. Então, eu posso elevar o meu preço se eu comunicar que eu sou a dona e eu vou pegar no carro. Agora, se eu não comunico, o pessoal não sabe. Então, para eu atender o mercado, eu preciso comunicar os fatores de sucesso. Tiago, aqui tem vários, né? Que é de uma estética automotiva, que a gente permitiu compartilhar. Ambiente organizado, atendimento padronizado, atendimento cordial e simpático, contato direto com o dono da empresa, colaboradores uniformizados, ter espaço do cliente com água, café, sofá, honestidade na avaliação dos serviços serem feitos, indicação de pessoas conhecidas, indicação. Então, eu, eu vou na estética automotiva quando a pessoa me indica, isso é um fator crítico de sucesso, ou a localização da empresa é mais importante? Esse cliente estava querendo investir uma quantia para poder montar um espaço lá para o cliente que ele não tinha. Ele não tinha uma salinha para receber o cliente, que tem na maioria das oficinas, lá não tinha. Aí ele, cara, eu tenho que investir nisso que é importante. Aí a gente fez essa pesquisa. Responderam mais de 200 pessoas a pesquisa dele, desde base de clientes que ele tinha até perfil do Instagram dele, tá? Na verdade, teve 150 respostas, o objetivo era 150. Teve 152. E a gente identificou que quando as pessoas votaram aquilo que era mais relevante para o negócio dele, que 78% das pessoas eram honestidade na avaliação. E ter um espaço de cliente era 11%. 18 pessoas acham importante de uma amostragem de 150. 10% das pessoas acham isso importante na hora de escolher um estético automotivo para levar seu carro. Então, ele ia investir num negócio que ia levar um investimento de dinheiro que ia trazer atendimento só de 10% do mercado. Entenda.
Eu posso ter uma ótima ideia, isso é lógico, mas será que o mercado realmente valoriza isso? Olha os cinco principais fatores de sucesso do segmento dele para o mercado dele. Indicação, honestidade na avaliação, então ele precisava dizer que as pessoas enrolavam muito. Tem essa ideia, né? Mecânico enrola. Então, a honestidade era o maior crivo para eu tomar uma decisão. Será que os caras vão ser honestos comigo? Será que eles não vão mandar fazer um polimento no meu carro que não precisa? Então, ele precisava comunicar isso nas redes sociais, dizer que fazia um honesto, pegar depoimento de clientes dizendo que que o orçamento dele era honesto. Aí as pessoas iam se atrair e comprar ele com mais certeza. Segundo ponto, um ambiente organizado. Em vez de ele gastar dinheiro para ter o espaço do cliente, ele tinha que investir na organização da oficina, do espaço do galpão, com as ferramentas penduradas, tudo higienizado, tudo identificado. Essa organização era mais importante do que o espaço do cliente. A credibilidade quando o cliente entra, de querer fechar ou não, porque o ambiente está organizado ou não. E você parou para pensar nisso? O quanto a organização do seu espaço é importante para o seu cliente? Aqui poderia entrar uniforme, vestimenta, aparência, cheiro. Terceiro ponto, qualidade de serviço, padronização. Então, ele passou a comunicar nas redes sociais dele que eles tinham um processo. Ele fez um checklist. O cliente chega, tem uma folha de checklist com tudo que vai ser feito no serviço do carro do cara. Opa, eu quero a padronização, isso é importante para mim. Profissionais qualificados, passou a divulgar nas redes sociais os treinamentos com a equipe, pagou treinamento para a equipe, trouxe certificado para o time, pendurou certificados nas paredes do galpão, mostrando que a equipe era profissionalizada, tinha qualidade. E por último, atendimento cordial e simpático. Pô, como é que o meu time tá? 40% das pessoas levam isso em consideração. Aí eu tenho um vendedor antipático, eu tenho uma pessoa que não é cordial, que não é simpática. Então, os fatores de sucesso é uma coisa que eu aplico no meu processo de business coach quando falta essa clareza de alinhar a necessidade do empresário com a necessidade do mercado e a gente une o propósito de vida junto aos fatores de sucesso. Pega a tua missão de vida, pega a tua missão de vida, faz fatores de sucesso do negócio e une os dois. Entrega os dois pro teu cliente. Aí tu tem a tua máxima potência porque o teu cliente precisa. Então tu vai explorar a tua missão dentro dos cinco elementos que são mais importantes do teu cliente. É sucesso. Tiago, como é que teus clientes dobram o faturamento? Tiago, como é que teus clientes crescem 40%? Tiago, como é que teus clientes saem de 5 para 10 clientes? Tiago, alinhando propósito individual com demanda do mercado através de metodologia e estratégia para ter um empreendedor proativo que expande o seu negócio com consistência. Ponto. Bom, só isso que eu faço. Ativa a consciência, treina a habilidade para que a pessoa tenha a atitude certa. Acompanho ele nesse processo, treino ele através de coach porque ele sabe fazer isso. Bom, mas não, a galera não quer investir, a galera não quer ousar mergulhar para dentro de si para continuar tendo um resultado medíocre. E tá tudo certo. Numa hora a ficha vira e a ativação acontece. Para isso, eu preciso de três pilares. Coaching gera clareza para gerar coragem. Conhecimento gera competência e gera confiança. E comunidade gera comportamento e gera consistência. Isso aqui é a minha tríade CCC ao cubo que eu aplico nos meus clientes. É assim que eles dobram o faturamento. Alguns, não todos. É assim que eles têm lucro. A Helpcar, por exemplo, dobrou o faturamento. É um case. A Replicar dobrou o faturamento, Espaço de Duarte dobrou o faturamento, a professora Priscila dobrou o faturamento, a Lana Peixoto dobrou o faturamento, cliente saiu do zero e botou negócio, o Alisson Bryan, Daniel Mariano também, enfim, não vou lembrar de tudo aqui. Cabeleireira Geisa lá de Foz do Iguaçu dobrou o faturamento. Enfim, é assim que a gente trabalha. E se você quiser ter um próximo passo, viver e além enquanto tiver tempo,
a oportunidade de mentoria diagnóstica ativa. Sempre um prazer diagnosticar quais são os pontos de oportunidade para que você dê esse próximo passo. A gente avalia 4 pontos do seu negócio e você faz um teste comportamental, qual padrão pode estar limitando o seu resultado. Esse aqui é o feedback de uma mentoria diagnóstica. Para mim foi muito esclarecedor, tipo, o que eu não tinha clareza, o que eu somente achava, com a sua ajuda eu pude ter certeza. Eu realmente preciso me conhecer a fundo, saber o que me trava, o que me impede de fazer e ter a ação necessária para conseguir traçar as metas dos meus objetivos e atingir o sucesso neles. Muito obrigado, meu amigo. Então é esse o objetivo da metodologia diagnóstica, trazer clareza. A partir daí, é contigo desenvolver sozinho ou ter meu acompanhamento para te fazer estar da melhor forma assertiva possível. Obrigado por ter assistido até aqui, Railano. É na ação com consciência que a vida de autorrealização está ativa. Eu queria perguntar para você que está aqui, se você puder abrir o microfone, qual foi a maior ativação que você teve nessa mentoria de hoje? E aí, Thiagão, beleza? Beleza. Cara, acho que o que de tudo, assim, foi a questão do. Eu me lembrava muito daquele livro lá, O Arte da Guerra. Hum. Tipo, você tem que se conhecer, aí já tem metade da guerra ganha. E Uhum. conhecer seu inimigo, né? Então, tipo assim, quando tá falando aí de, da missão da pessoa, alinhar com os negócios e tal. Tipo, faz muito, muito sentido. Porque, tipo, às vezes a pressão que dá nadando, nadando, nadando e o cabo tá morrendo ali na praia, não sai do canto. E quando o cara para, vai pro essencial. Peraí, que é que, quem sou eu, por quê, pra que que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo. Aí o negócio pega bem mais, faz mais sentido, né? Você fazer essa avaliação aí. E aí, tipo, trabalho que é só peso, só fardo. É só por conta do sustento do dinheiro começa a... Opa, peraí, não é bem assim não. Dá para fazer as duas formas, né? Dá para, entre aspas, ganhar o negócio lá do Ikigai. Dá para ganhar dinheiro com o que você gosta, com o que você sabe, com o que você quer fazer, né? E com o que os outros precisam que você faça. Perfeito. E aí, acho que essa parte é a principal. Autoconhecimento ajuda em tudo mesmo. Perfeito. Muito bom. Vou compartilhar lá, quando terminar aqui, o resumo da nossa mentoria. Você dá uma revisada no canal de ativação. Vou mandar o PDF, que eu acho que tem um passo a passo que facilita para poder aplicar a ferramenta. E a ferramenta é só um Word, pra você anotar. Show? Meu amigo, Beleza. Beleza. obrigado pela presença. Massa. Tamo junto. Até a próxima semana, se Deus quiser.